o Concílio Vaticano II, o grande documento sobre a Igreja, Lumen Gentium, começa o primeiro capítulo, o mistério da Igreja. A Igreja é mistério. E termina dizendo esse capítulo, a Igreja é o povo reunido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A questão estrutural da Igreja é o menos importante. A Igreja, sendo o corpo de Cristo, ela tem uma dimensão visível e uma dimensão invisível. Mas a dimensão visível está totalmente em função da dimensão invisível. A Igreja é mistério de fé. Por isso a gente diz, creio na Igreja. Quem fica olhando somente as dimensões visíveis, históricas, sociológicas da Igreja, está olhando a casca. Mas a Igreja é mistério. Eu só vou entender a Igreja se eu vivê-la. Vivê-la. A Igreja é a comunidade que vem do Pai, pelo Filho, que vive no Espírito, e o Espírito faz da Igreja corpo de Cristo. O tempo todo fundada por Cristo, porque quando São Paulo usa a imagem do corpo, ele tinha bem presente a concepção do século I, dos manuais de medicina, por exemplo, de Galeno, que dizia que o corpo ele é sustentado, vivificado, dirigido pela cabeça. Então, São Paulo usa essa imagem, Colossenses e Efésios. A cabeça está no céu, é Cristo ressuscitado, que planifica o tempo todo o corpo, dando-lhe a sua energia, a sua vitalidade, que é o Espírito. Essa é a grande ideia da igreja do Novo Testamento. João usa essa ideia de um modo um pouco diferente, mas por baixo é a mesma ideia, a videira e os ramos, em João 15. Então, veja, a igreja vive, os ramos vivem da seiva do tronco, que é o Espírito Santo. Ora, essa ideia era muito clara até o primeiro milênio, todo o primeiro milênio, até a Idade Média. Até a Idade Média. O que vai ficar depois, essa questão da igreja mais visível, isso aí são as lutas históricas da igreja contra o poder feudal, contra o imperador, para ela sobreviver. Então, aí os canonistas, a escola de Bolonha, de Paris, vão insistir na questão de que a igreja é a sociedade perfeita, que tem suas leis, tem seus direitos. É um modo de, nesse mundo, fazer frente ao poder imperial que queria passar por cima dela. Toda a Idade Média é uma confusão entre o trono e o altar, entre o poder da igreja e o poder do imperador. Aí, infelizmente, se enfatizam essas dimensões visíveis, que são componentes da igreja, mas são absolutamente periféricas. A igreja é uma comunidade de amor. A igreja é a comunidade reunida, como dizia São Cipriano de Cartago, no século III, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tertuliano dizia, de modo muito ousado, na obra dele sobre o sacramento do batismo, que a igreja é o corpo dos três. Ou seja, a igreja é o modo como a gente pode experimentar a vida da Trindade nesse mundo. Isso é a igreja. Isso é a igreja.